A visão de Deus para David Wilkerson. É a sua vez agora. Jó disse: então me espantas com sonhos e com visões me assombras. Jó 7,14. E este homem afligido prosseguiu admitindo: tenho pecado, tenho me convertido em uma carga pesada a mim mesmo. Jó capítulo 7, versículo 20. Esta visão pode tê-lo angustiado, pode haver evocado em você um incômodo, incredulidade ou ter feito com que você sentisse vontade de desviar a sua atenção para outras coisas que façam você esquecer de tudo. Por outro lado, pode haver despertado em você um conhecimento inato de que já é a hora de ser sincero com relação à eternidade. Você não está longe de Deus se tem um coração sincero. Se isso é tudo que você pode trazer, Ele o aceitará. Pode ser que você não tenha desejo de abandonar seu atual modo de vida. Você pode inclusive amar os seus pecados e os seus hábitos. Você pode honestamente não ter medo do futuro. Pode ser que até sinta satisfação em parte pela forma que você é, mas sem um momento de sinceridade você sente uma inquietação interior com relação ao futuro. Você deve fazer algo nesse sentido. Se você pode dizer a si mesmo honestamente: eu sei que a minha vida não é o que eu deveria ser. Sei que não posso mudar-me, portanto pedirei a Deus que me dirija e me ajude. Logo, isso já é um bom ponto de partida. Seja absolutamente sincero. Já é hora de deixar de jogar. Já é hora de deixar de se esconder por trás de alguma doutrina ou teoria favorita. É hora de deixar de desculpar a si mesmo por meio de alguma evasão filosófica. É hora de admitir que o que você sente no fundo do seu coração é realmente certo. Algo em você grita clamando pela realidade. A verdade é uma sólida base no que se amparar. Deus afirma em sua palavra: e me buscareis e me achareis porque me buscareis de todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Jesus Cristo quer você exatamente como você é, mas Ele quer que você venha a Ele com um coração sincero. Se você está disposto a deixar de ser um falso, Ele está disposto a encontrar-se com o seu coração sincero e a mudar todo o seu estilo de vida. Abandone a sua arrogância, humilhe-se e ocorrerá um milagre. Pela fé você pode nascer e ingressar no vindouro reino de Deus. Aqui tem um modelo de oração sincera. E por que não usá-la? Não apropriar-se dela e começar agora mesmo? Ó Senhor Jesus Cristo, com toda honestidade, não sei quanto eu quero mudar realmente. Mas sei que tenho que mudar, eu não posso fazê-lo por mim mesmo. Sendo assim, eu me volto a Ti por um milagre. Escuta o clamor do meu coração e não se atente às minhas culpas, mas sim à minha grande necessidade. Perdoa-me e sara-me. Confesso que não estou vivendo em conformidade com os Teus mandamentos e nem tampouco sigo realmente a Tua palavra. Mas me aceite assim como eu sou e faz comigo o que o Senhor quiser fazer. Te abro a porta do meu coração e te convido para que entres nele. Amém. Apêndice 1: Previsões e profecias de homens da Bíblia. 1. Previsões do apóstolo Paulo. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbo, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. 2. Previsões de Pedro. Os últimos dias irão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os pais dormiram todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro capítulo 3 versículos 3 e 4. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela se queimarão. 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 10. A vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 12 e 13. 3. Previsões de Judas. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que, nos últimos tempos, haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Judas, capítulo 1, versículos 17 e 18. 4. Previsões de Salomão. Entretanto, porque eu clamei, recusastes. Estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção? Antes, rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão.
Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta sobrevirá a vossa peto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei, de madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor, não aceitaram o meu conselho. Não desprezaram toda a minha repreensão, portanto comerão do fruto do seu caminho, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá, mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Provérbios capítulo 1, versículos de 24 ao 33. Apêndice 2. Textos bíblicos para estudar. Texto para o capítulo 1. 1. Não presumas do dia de manhã, porque não sabes o que ele trará. Provérbios 27 versículo 1. 2. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos, porque o tesouro não dura para sempre. E durará a coroa de geração em geração? Provérbios 27 versículos 23 e 24. 3. Na verdade todo homem anda numa vã aparência, na verdade em vão se inquietam, amontam riquezas e não sabem quem as levará. Salmo 39 versículo 6. 4. E os justos o verão, e temerão, e se rirão dele, dizendo, eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas, e se fortaleceu na sua maldade. Salmo 52 versículos 6 e 7. 5. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Salmo 62 versículo 10. 6. E eles dizem, como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração, e lavei as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido, e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus, e então entendi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase num momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Salmo 73 versículos 11 a 20. 7. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Provérbios 11, versículos 4 e 28. 8. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente criará asas e voará ao céu, como a águia. Provérbios 23 versículo 5. 9. Há um grave mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano, porque as mesmas riquezas se perde por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada lhe fica na sua mão. Eclesiastes 5 versículos 13 e 14. 10. Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riquezas, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentaste as tuas riquezas, e eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto estimas o teu coração, como se for o coração de Deus, por isso eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem, e não Deus, na mão do que te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 28, versículos 13 e 8. Textos para o capítulo 2. 1. Portanto, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mateus capítulo 24 versículo 7. 2. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Essas coisas são os princípios das dores. Marcos capítulo 13 versículo 8. 3. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu.
Lucas capítulo 21, versículo 11. 4. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Apocalipse capítulo 8 versículo 7. 5. E abriu-se no céu o templo de Deus e a arca da sua aliança foi vista no seu templo e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Apocalipse, capítulo 11 versículo 19. 6. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga dessa raiva, porque a sua praga era muito grande. Apocalipse 16 versículo 21. 7. Os rios levantam ao Senhor. Os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Salmo 93, versículo 3. 8. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Lucas, capítulo 17, versículo 27. 9. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus capítulo 8, versículo 27. 10. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. Daniel capítulo 7 versículo 2. 11. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso que leva suas ondas. Salmo 107 versículo 25. 12. Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos tesouros. Salmo 135, versículo 7. 13. Fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Salmo 148, versículo 8. 14. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Provérbios, capítulo 30, versículo 4. Textos para o capítulo 3. 1. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Apocalipse capítulo 12 versículos 15 e 16. 2. Os carros correrão furiosamente nas ruas, colidirão um contra o outro nos largos caminhos, o seu aspecto será como de tochas, correrão como relâmpagos. Ele se lembrará dos seus valentes, eles, porém, tropeçarão na sua marcha, apressar-se-ão para chegar ao seu muro, quando o amparo for preparado. As portas dos rios se abrirão, e o palácio será dissolvido. Não capítulo 2, versículos 4 a 6. 3. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da imundícia. Provérbios, capítulo 30, versículo 12. 4. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte, são absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos, imundície, e não há lugar limpo. Isaías, capítulo 28, versículos 7 e 8. 5. Porque assim será no interior da terra, e no meio destes povos, como a sacudidura da oliveira, e como os rabiscos, quando está acabada a vindima. Isaías, capítulo 24, versículo 13. 6. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome mistério. A grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse capítulo 17 versículos 4 e 5. 7. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Salmo 14 versículos 2 e 3. 8. E livrou justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. 2 Pedro 2, versículo 7. 9. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação. E vituperam as dignidades. Judas capítulo 1 versículo 8. 10.
Quem é injusto seja injusto ainda, e quem é sujo seja sujo ainda, e quem é justo seja justificado ainda, e quem é santo seja santificado ainda. Apocalipse capítulo 22 versículo 11. Textos para o capítulo 4. 1. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz mas espada, porque eu vim pôr dissensão o homem contra seu pai e a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Mateus capítulo 10 versículos 34 a 37. 2. Há uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes da águia os comerão. Provérbios 30, versículos 11 e 17. 3. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Salmo 27, versículo 10. 4. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. Provérbios 15, versículo 20. 5. A vara e repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Provérbios 29, versículo 15. 6. Porque Deus ordenou, dizendo, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe, e assim invalidastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Mateus capítulo 15, versículos 4 ao 6. 7. E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6 versículo 4. 8. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Colossenses capítulo 3 versículo 21. 9. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo como chão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4 versículo 3. 10. Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Provérbios capítulo 9 versículo 8. 11. A vós que odiais o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a carne de cima dos seus ossos. Miqueias capítulo 3 versículo 2. 12. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Mateus capítulo 24, versículo de número 10. 13. Porque em seus olhos se lisonjeia até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. Salmo 36, versículo 2. 14. E que também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Tito 3 versículo 3. Textos para o capítulo 5. 1. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12. 2. E o irmão entregará a morte ao irmão, e o pai, o filho. E os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugir para outra, porque, em verdade, vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Mateus capítulo 10 versículos 21 a 25. 3. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes, eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos das palavras que vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. João capítulo 15, versículos 19 e 20. 4. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos.
E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal segundo aos Coríntios capítulo 4 versículos 8 a 11. 5. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne, perseguiu o que era segundo o Espírito? Assim é também agora. Gálatas capítulo 4, versículo 29. 6. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 12. 7. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também a revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 14. Textos para o capítulo 7. 1. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. 2 Pedro 1 versículo 4. 2. Em paço também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4 versículo 8. 3. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança, e estará livre do temor do mal. Provérbios 1 versículo 33. 4. O amado do Senhor habitará seguro com ele, todo o dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. Deuteronômio capítulo 33, versículo 12. 5. Torre forte é o nome do Senhor. A ele correrá o justo e estará em alto refúgio. Provérbios 18, versículo 10. 6. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou. Deuteronômio, capítulo 32, versículos 11 e 12. 7. E qual é aquele que vos fará mal, se for de seguidores do bem? 1 Pedro 3 versículo 13. 8. Quando passareis pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías capítulo 43, versículo 2. 9. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, versículo 19. 10. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Salmo 32, versículo 7. 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, versículo 1.